Boa noite! Estamos começando mais uma Histórias da Esbate. Hoje com os nossos amigos capixaba. Estamos aqui com Wilson Coelho, Nieve Matos e Fernando Marques. E aí, geralmente, quem começa a apresentação hoje é o Rei Coutinho. O Rei deve entrar daqui a pouco, porque ele está com problemas técnicos, né? Não conseguiu conectar ainda. E, enquanto isso, Alexandre Negreiros, juntamente comigo, vai levando adiante aqui a nossa conversa. Daqui a pouco, se tomara que dê certo, o Gil apareça, né, Alexandre? Sim, claro. A gente sabe que essas coisas da internet são complicadas, né? A gente está sempre tentando não ter problemas, né? Eu acho que é a nossa saga, acho que depois da era pandêmica. Bom, eu vou então dar boa noite para os meus colegas também, para todos que estão assistindo a gente, e já vou convidar e trazê-los à palavra, né? Porque a gente quer saber muito como é que vocês conheceram as BAT, não é isso, Maria Rita? Essa é a pergunta, né, com a qual a gente inicia, né? Como é que vocês conheceram? Como é que vocês vieram parar no teatro? Enfim, uma apresentação. Isso. Gostaria de pedir que cada um de vocês falasse um pouquinho, né, dos seus trabalhos aí no Espírito Santo e contasse especialmente como é que você chegou até a SBAT, ou como a SBAT chegou até você, né, e como é que foi esse início de relação com a sociedade. E aí, assim, a gente continua a conversa. Quem quer começar falando? Lieve? Pode ser? Primeiras damas. Pode ser. Então tá, eu vou falar um pouquinho da minha experiência com teatro, principalmente com a dramaturgia, né? E depois eu vou falar um pouquinho de como eu cheguei aqui. Foi culpa do Wilson, para deixar muito claro. Sempre você conhece a SBAT há muito tempo ou você ficou sabendo que existe a SBAT agora? Não, eu conheço há muito tempo, né? Eu tenho 40 anos. Eu conheço a SBAT dos cadernos de teatro da SBAT, que eu tenho alguns exemplares em casa, porque como eu gosto muito de história do teatro também, eu sempre comprei esses cadernos em sebo, herdei. Aqui na FAFI eu dou aula na Escola Técnica de Teatro, Municipal de Teatro e Música e Dança aqui do Espírito Santo, né? A FAFI, aqui na capital, em Vitória, que é onde eu tô aqui na biblioteca da escola, né? Eu dou aula no curso técnico de teatro à noite, de literatura dramática e de história social do teatro atualmente. E aqui também tem muitos cadernos, né? Dos antigos cadernos da SBAT, e também por conta dos direitos autorais, né? Ao longo da minha carreira como escritora, né, e como diretora, muitas vezes a gente teve, agora não, mas quando eu iniciei a gente tinha que fazer as autorizações, né, liberação de texto e todo esse processo relacionado aos direitos autorais, mas aqui nessa reunião eu estou por conta do Wilson, que convidou a gente para participar, e justamente por conta do meu trabalho, não só na Repertório Artes Cênicas, que é meu grupo de teatro. Eu tenho um grupo perguntar, você além de professora universitária, você também dirige um grupo de teatro, né? Sim, sim. Eu dirijo o grupo Repertório, né, há 13 anos. Esse grupo, a gente tem uma ação contínua aqui no Espírito Santo. É um grupo que trabalha também com processos colaborativos, então a gente tem um trabalho com dramaturgia autoral, né, e com uma dramaturgia também atoral, né, com a participação aí dos atores. E para além do trabalho na Repertório Artes Cênicas, eu coordeno o coletivo Elas Tramam. O Elas Tramam é um coletivo que eu iniciei em 2017, a partir de uma pesquisa que eu comecei a pesquisar autoras brasileiras, dramaturgas brasileiras. E em 2017, agora o Google não faz mais isso, em 2017 o Google ainda corrigia. Ele perguntava, você quer dizer dramaturgos brasileiros? Ele não aceitava nem a palavra dramaturgas. E aí eu fiquei inquieta com aquilo, falei, gente, se não aceita dramaturgas brasileiras, imagina dramaturgas do Espírito Santo. E aí comecei a fazer um mapeamento dessas mulheres que escreviam no Espírito Santo naquela época, né, em 2017. Tinham 5 mulheres que escreviam ativamente, fora as autoras consagradas que já passaram por aqui, né, Vera Viana e tal. E aí eu montei um projeto
E a partir desse projeto foi para chamar 5 mulheres para escrever, reunir, escrever dramaturgia juntos, pesquisar, né, e produzir dramaturgia. Para minha surpresa, a gente teve mais de 150 inscrições para o projeto. E aí, desde então, nasceu o coletivo Elas Tramam, primeiro com esse grupo de 15 autoras de todo o Espírito Santo. Depois, em 2018, a gente abre o segundo núcleo do Elas Tramam, com mais 15 autoras, né, que é o Outras Tramam. E esse ano a gente conseguiu abrir o núcleo de autoras/autores, né, mas com foco em pessoas dentro de todas as suas feminilidades, né, que é um grupo LGBTQI+, sem o G, só entre as mulheres e as suas feminilidades, né, que transitam dentro desse território, que é fluido, né, mas que está nesse momento. Então, esse grupo começou há 1 mês, também reunindo mulheres também de todo o Espírito Santo. Nesse grupo, a gente fornece bolsa para participação, né, e eu faço esse processo de orientação do coletivo, mas é um grupo também de uma criação coletiva, onde a gente leva nossos textos, debate sobre dramaturgia, pesquisa, né, colabora com as obras uma das outras. Dentro do coletivo Elas Tramam, a gente está agora esse grupo, todo grupo que a gente forma tem a publicação de um livro, né? A gente faz a publicação de um e-book. Esse e-book tem distribuição gratuita, então você pode acessar ali o blog do Elas Tramam. Vou fazer a propaganda logo, tá? www.elastramam.wordpress.com.br. E aí, pesquisando no Google também, acha rapidinho. E lá você consegue baixar todas as 3 coletâneas que a gente já lançou. Essas coletâneas também estão impressas pela editora Maré, né? E atualmente nós somos, somando com um núcleo novo, que eu não fiz essas contas ainda, vou fazer agora, eu não sou boa de matemática, a gente deve estar com 43 autoras em atividade no coletivo. Em 2017 éramos 4 no Espírito Santo, né? E já com 3 coletâneas publicadas, cada uma com uma média de 15 dramaturgias também originais. E isso já tem desdobrado em outros projetos, em projetos de podcast. Essas dramaturgias também já estão sendo encenadas. A questão da publicação ela é muito importante, né? E também do e-book, não só do livro impresso, porque o e-book ele chega em vários locais que o impresso não chega e que a gente não chega, né? E quando eu falo a gente, eu falo da produção do Espírito Santo em geral, assim. Então, a gente já teve mais de 29 mil acessos num e-book de dramaturgia, né? Então, é muita coisa, é um acesso muito grande. E a gente está com esse desdobramento já de peças sendo encenadas em outros projetos, né? E chegando em outros lugares com um coletivo. E é por aí. Aí eu trabalho nessas três vertentes aí, na encenação, no ensino, né? E na coordenação do coletivo Elas Tramam, que é o meu chameguinho agora, é a minha nova paixão. Já tenho vocês aqui no Instagram, no Facebook, já comecei a seguir, né? E até botei. Nossa, a gente foi hackeado essa semana, tá? No Instagram, nossa página caiu. Pode ser uma outra página. Aí um outro detalhe, quando a gente começou com um grupo que é LBT, né? A gente começou a ser denunciado por um monte de coisa que a gente nunca fez, página menor de idade, uma série de outras coisas, e o Instagram derrubou nossa página essa semana. E aí, eu estou vendo uma página que tem a Ruth Souza. Não é nossa. Essa página chegou depois da gente. O nosso é de 2017, então... essa aí é de 2021. Derrubaram essa semana. Então, no Instagram, você não vai achar a gente, por enquanto, só no nosso blog e no Facebook. Impressionante como a arte ameaça, né? Exatamente. E a gente chegou a essa conclusão, assim, pelo que a gente recebeu de denúncia, eu falei, gente, mulheres plurais, né, em todas as suas mulheridades, escrevendo dramaturgia, qual o mal que a gente está fazendo? O seu símbolo é que nem um caracol, assim, escrito coletivo, Elas Tramam. É esse mesmo. Então achei no Facebook. Ótimo. Já curti. Nieve, deixa eu te fazer uma pergunta antes de passar para os colegas. Você tem como, assim, rapidamente,
dizer para a gente como é que é a dinâmica que vocês usam nesses coletivos, né? Quer dizer, nesses núcleos. Cada uma traz um texto, ou uma traz o texto e as outras discutem. Como é que é a dinâmica? Como é que é o dia a dia? É processual. Os encontros são quinzenais, a gente se encontra presencialmente. Nem todo mundo, né? Algumas pessoas estão no interior do estado, em outros locais, mas a maioria, a gente fica com uma média de 2, 3 pessoas online. Esse ano, né? Que a gente nem imaginava isso nos anos anteriores. Antes as pessoas vinham até Vitória, saíam do interior, pegavam ônibus e chegavam até aqui na capital. Mas os primeiros encontros, como o processo ele é aberto para até quem nunca escreveu dramaturgia, né? A gente já teve casos dentro do Elas Tramam de mulheres que chegaram até nós sem saber o que era uma peça de teatro, sem nunca ter assistido teatro na vida. E chegou e falou, isso que é teatro, isso que é texto, porque a gente seleciona através de cartas anônimas. Então, o processo não é por currículo, é por carta anônima. E a partir desse texto de apresentação que a pessoa manda. E hoje essa pessoa já tem peça publicada, já está sendo estudada no mestrado, já está fazendo a graduação dentro da área, né? Então, assim, o objetivo do coletivo é fomentar novas autoras, até porque o cenário de 2017 é de 4 autoras e já mais velhas como eu, né? O coletivo também atende mulheres de todas as idades, então temos autoras de 18 a 60 anos, mas autoras, na maioria, em sua maioria, autoras iniciantes. No começo do coletivo, eu faço uma orientação, falo um pouco sobre dramaturgia, mas busco não ser professora, como eu sou aqui de literatura dramática, né? Lá eu também sou uma autora, mas nesse processo de coordenação. Então, as escritoras vão levando seus textos processuais, primeiro suas ideias, seus personagens, e a gente vai discutindo e eu vou orientando dentro das diversas linguagens teatrais, né? Então, eu vou orientando, trazendo alguns textos de referência, peças de referência, autoras de referência. A gente lê algumas peças também, mas o processo ele é bem coral, né? A autora traz o seu texto, ela lê para a gente, ou a gente lê dependendo do tamanho, a gente lê com uma certa antecedência, e a gente debate esse texto, propondo ideias, ou somente a escuta, né? Discutindo possibilidades de caminho, destravando alguns nós, e durante 5 meses a gente vai fazendo esse processo de acompanhamento. E, ao final, a gente faz uma abertura para o público, a gente tem um processo também de leitura dramática. Então, durante o processo, a gente abre para algumas convidadas, então a gente lê os textos da colega para a gente ouvir o texto da outra, saber como que isso funciona na cena. E a gente pensa também numa literatura para ser lida, né? Então, as nossas publicações elas são pensadas também não só na encenação, obviamente, mas também numa literatura dramática que se complete também só na leitura. E esse processo, ao final, a gente faz o lançamento do livro. Que bacana, que bacana. Que Bom, eu proponho que o Fernando seja o próximo a falar, vamos deixar o Wilson, que foi o que convidou por terceiro, né? Não por último, mas por terceiro, e aí vamos ouvir um pouquinho o Fernando também, sobre o que ele anda aprontando por aí, e aquela nossa pergunta, né? Como você chegou até a SBAT, como a SBAT chegou até você. Vamos lá, Fernando, conta pra gente. Eu acho que a primeira vez que eu tive algum contato com a SBAT, enfim, acho que foi quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, quando estava começando a trabalhar como ator, ia participar da primeira montagem, era um infanto juvenil, e aí eu soube, né, que a produção precisava da autorização do autor através da SBAT. Isso foi em 88, se não me falha a memória, 87, 88. E acho que foi essa a primeira vez que eu tive contato com a SBAT, que eu tomei conhecimento da SBAT, né? Na montagem desse trabalho. E cheguei aqui também com a Nieve por convite do Wilson.
E é quem sempre coloca a gente nessas situações. Mas, e aqui no Espírito Santo, eu sou diretor e sou dramaturgo do Grupo Z, que é um grupo de teatro e de dança que tem 25 anos, se não me falha a memória, de atividade. Transita por essas duas linguagens, do teatro e da dança. Assim como a Repertório Acadêmico falou, trabalha muito também com o processo colaborativo na criação dos seus trabalhos. Então, muitas vezes também a dramaturgia passa por esse processo coletivo. E, além de mim, no grupo tem a Alê Bertoli, que é dramaturga também. Então, somos 2 dramaturgos no grupo. E isso é uma coisa muito, muito legal. Eu acho interessante. Como é o nome dela, Fernando? Alê Bertoli. Alê de Alessandra. Alê de Alessandra. De Alexandra. Alexandra. E isso é uma coisa interessante, porque eu acho que o grupo, quer dizer, eu acho que isso é normal nos grupos, né? Os grupos acabam funcionando também como um espaço de formação dos seus integrantes. A Alê, ela é egressa da FAFI, essa escola na qual a Nieve dá aula, pela qual também já passou o Wilson, pela qual eu já passei, e, enfim, a formação dela originalmente é de atriz, e no grupo foi, não só no grupo, obviamente ela tem a trajetória dela no grupo e fora, mas o grupo acaba sendo para todos nós um espaço de formação, né, em que a gente acaba desenvolvendo outras habilidades e outros saberes além daqueles com os quais a gente chega ali originalmente, né? O Z nasceu com a proposta de trabalhar prioritariamente na rua, e durante algum tempo ficou na rua e depois foi passando para outros espaços, chegando até ao palco italiano, mas é um espaço que a gente habita menos, assim. Durante alguns anos, talvez Nieve possa me complementar, porque eu sou péssimo com tempo, a gente dividiu com a Repertório a sede, a Má Companhia, né? Durante quanto tempo, Nieve? Em 2013. Então, de 2013 até essa semana... A gente entrou em 2010, né? Vocês entraram em 2013. 2013. Nós tínhamos uma sede conjunta chamada Má Companhia, que era a casa dos 2 grupos, uma sede compartilhada. E eu acho que é legal falar da Má, porque eu acho que é um espaço também que, além de sediar os 2 grupos com uma produção, acho que os 2 grupos com uma produção bem significativa, em termos de frequência, mas acho que essa experiência da sede foi também depurando, ajudando a depurar o trabalho dos 2 grupos, mas eu acho que é um espaço também que serviu muito como suporte para vários outros coletivos e vários outros artistas. O que significa essa sigla, Má? Na verdade, Má é como a gente chama carinhosamente, o nome é Má Companhia, porque diziam as más línguas, que são as melhores, que Z e Repertório juntos formavam a Má Companhia. Então, esse ficou sendo o nome da sede. Lembro uma companhia de teatro de uma colega nossa, Ana Barroso, que se chama Péssima Companhia, é o nome da empresa delas. Que é máximo, eu adoro o nome, né? E, de fato, mas já é ótimo. Aqui no Rio de Janeiro também. Aqui no Rio teve uma época que tinha o grupo Mal, né? Que era o Sidney, oh meu Deus, o pai do Claudio Lins, como ele chama? O Ivan, essa galera, né?
Bia Bedran, eles eram do grupo MAU. Pois é. Movimento de Artistas Universitários. A péssima companhia já é um superlativo assim da gente. A gente aqui, no caso, a gente não chegou a formar exatamente um grupo, uma companhia. Eram os 2 grupos dividindo a sede. E com um espaço físico, e esse espaço físico ele serviu como base para vários outros artistas e coletivos, inclusive como espaço de formação, com oficinas, inclusive do próprio Elas Tramam, né, que é, até então, sediado lá na MA, vários espaços de formação em várias áreas artísticas, mas inclusive de dramaturgia também, né? E de apresentação também, né? Apresentação, ensaio, exposições, shows e etc. Eu acho que é um espaço importante assim nessa história recente das atividades da gente por aqui. E eu acho que é isso assim em termos de apresentação. Fernando, e vocês estão mudando da casa agora, né? Nós, o Z, acabamos de sair. Na verdade, nossa mudança saiu da casa hoje, exatamente. Hoje foi o dia em que o caminhão parou lá e pegou o nosso acervo. Fala não, que eu vou chorar ao vivo. E a repertório... Momento histórico, assim, né? O dia da... Sim, sem dúvida. E a repertório ainda segue um tempinho, né, enquanto faz a transferência, não é isso, Neve? Para a gente está montando uma... Não sei se o Fernando voltou. A gente está montando um puxadinho da Mar, na verdade, né? Aqui no centro também, que é na Gruta da Onça, né? Que é dentro de um parque municipal, onde eu moro. E a gente não vai ter um espaço mais de apresentação, que ficou inviável financeiramente para a gente, né? Mas vamos manter a sala de ensaio e a sala de pesquisa, que para a gente é o mais importante, né? Não tem como a gente ter um grupo que trabalha com pesquisa e a gente não ter um espaço para que essa pesquisa se desenvolva. E a gente está nesse processo, esperando entregarem a obra, que não entrega nunca. E também terminando um projeto de execução de um projeto do Fundo de Cultura aqui estadual, que é do nosso novo espetáculo. Eu sei que o Fundo de Cultura Estadual do Espírito Santo ele lida com uma coisa diferente daqui do Rio, que eu lembro, eu tenho um colega, um amigo, na verdade meu ex-professor, que é aí do Espírito Santo, Sérgio Benevenuto, não sei se vocês conhecem ele é um professor sensacional. Ele foi meu professor e de tantos outros colegas músicos aqui do Rio. E ele sempre faz propaganda desse sistema do Espírito Santo, porque parece que é uma coisa que paga em dinheiro, né? O dinheiro é direto, não depende do patrocinador, enfim, eu achei ótimo isso. Mas deixa eu perguntar para vocês dois, talvez para o Fernando, que mencionou essa questão da criação da lei junto com ele, mas acho que também para a Nieve, como é que vocês administram o aspecto coletivo dessa dramaturgia? Eu vou enfiar assim, meter um pitaquinho, no sentido de que, de fato, quer dizer, os trabalhos, as criações colaborativas, que são tão atraentes, né, e a gente conhece o potencial delas, elas criam um complicador, né, porque na hora de você, por exemplo, autorizar uma peça dessas, você passa a depender da autorização de cada uma daquelas que colaboraram, né? As pessoas que estiveram envolvidas no processo são tão autoras quanto as outras, apesar das contribuições, às vezes, não serem na mesma proporção. Como é que vocês fazem isso? Vocês têm um consórcio, vocês criam uma autorização e alguém administra essas autorizações em nome do coletivo? Como é que vocês fazem? Olha, tem uma particularidade no meu caso, que é a seguinte: eu basicamente escrevo para o meu grupo. Então, isso não chega a ser um problema. A criação, o processo colaborativo dentro
do grupo, dentro das companhias, eles têm um dramaturgo, uma dramaturga que assina por aquele trabalho, os direitos são, né? Então, por exemplo, no caso dos Zeus, as dramaturgias que eu assino, existe a colaboração do elenco, de toda a equipe, etc. É uma colaboração no processo criativo. Quem é responsável pela dramaturgia sou eu. Então, em relação à dramaturgia, os direitos são meus e etc. Agora, a gente teve uma experiência há pouco tempo, foram, acho que os espetáculos mais recentes do Zeida Repertório, que a gente fez em conjunto. Foi a primeira vez, apesar da gente dividir a sede, que a gente trabalhou conjuntamente. Montamos um espetáculo reunindo os dois grupos. Então, a gente montou Revoada, que é um espetáculo de dança contemporânea para a rua, e Cinzas de um Carnaval, um espetáculo de teatro. E aí, nesse caso, eu e Nieve assinamos juntos a dramaturgia. Fizemos juntos a dramaturgia. Tem uma coisa que é relativamente simples para mim, que é o seguinte: eu só embarco numa dessa com gente de quem eu goste muito, com quem eu tenha muita afinidade, afinidade em vários sentidos. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum problema em dividir a autoria dessas dramaturgias com a Nieve pelo seguinte: eu sei que onde eu não entro, seja por questões éticas, por questões políticas e etc., ela também não vai. E vice-versa. Então, isso não se torna uma questão, sabe? Quer dizer, eu acho que se amanhã a Neve fala, olha, estou pensando em usar os cinzas para isso, vai, porque tem uma confiança nesse sentido, né? De uma afinidade muito grande, de pontos de vista muito próximos, claro, com várias divergências também, o que é ótimo, mas com uma base comum, com um cerne em comum, que eu acho que garante esse funcionamento. Eu não entraria numa roubada dessa com alguém que mais tarde, sabe, pudesse me colocar num conflito desse, do tipo, querendo colocar aquilo a serviço de algo, numa situação em que eu jamais entraria, em que eu jamais concordaria. Então, eu tenho uma tranquilidade nesse sentido para mim, sabe? Entendo. E vocês registram o texto com as coautorias mesmo, declarando a participação integral de cada um, né? Sim, maravilha. E você, Wilson, como é que você vê isso tudo? A gente não ouviu o Wilson ainda. O que você acha? Eu quero primeiro que ele se apresente, conte para a gente essa chegada dele a SBAT, que eu sei que ele tem uma boa história aí, e depois ele então dá espetáculo, até porque eu tenho outras provocações aqui esperando para botar na roda, né? Na verdade, assim, primeiro assim, convidei, né, a Nieve e o Fernando, porque também eu acompanho o trabalho deles desde sempre, né? Desde que eles começaram aqui. E aí, ele falou assim, você nos coloca nessa, né? Claro, eu não posso sofrer sozinho, né? Tem que botar alguém para dividir esse negócio comigo. Até porque, assim, isso da nossa história e até essa leitura romântica nossa, assim, do nosso trabalho, a gente também tem que se preservar e valorizar o que a gente faz, mas, ao mesmo tempo, assim, a gente vive um inferno aqui também, né? Assim, é uma complicação, essa questão do Estado, a gente pode até falar depois. Agora, minha chegada na SBAT foi em 87, né? Eu me filiei em 87. No início da década de 80, em que eu estava envolvido com esse movimento de direta já, não sei o quê, e envolvido com o movimento cultural de Belo Horizonte. Né? Apesar de eu ser capixaba, eu trabalhava num banco, fui transferido para lá e abandonei o banco e falei que nunca mais eu ia trabalhar. E acabei fazendo teatro e literatura. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa, né, de Arthur, e aí, com um amigo em comum, Roosevelt Loyola, nós escrevemos uma peça. Aí fomos registrar essa peça. E não sei se vocês lembram, o Gil lembra de Maria Helena, né, que era responsável pela SBAT em Belo Horizonte. Não? Mas a Maria Helena, a gente foi lá... Eu conheço Maria Helena aqui no Rio de Janeiro, Maria Helena Kinler. Maria Helena Kinler, eu vou falar nela também. Minha amiga. E o filho dela também, o Gilberto. Minha também. O Gilberto, né? Tem o Gilberto e tem o Eduardo.
Eu conheço mais Eduardo porque ele é casado com a Suzana, mas... Tá. Então, acabou que a gente foi se filiar e teve um problema lá que o Roosevelt, com a documentação, se enrolou. Aí eu falei, então tá, vamos voltar, vamos arrumar esse documento. Ele falou assim, não, vamos botar essa peça só no seu nome. Aí botou só no meu nome. E aí depois deu uma encrenca até, né? Porque quem conhecia o Roosevelt há mais tempo, que ele era de lá, ele era, né, ele era baiano, mas morava em Belo Horizonte, quem conhecia ele, assim, não me reconhecia, não me conhecia. Aí quando a peça acontece, inclusive que ganhou um prêmio e tal, autorizado por ele até, mas aí o pessoal ficou revoltado. Não, essa peça é do Roosevelt, não sei o que, ele não. Aí ele teve que escrever um documento para dizer que não, que a peça era nossa, e o processo, né, que aconteceu. Aí eu tinha em 87, né? E em 87 eu estive aqui na Feira do Livro, aqui em Vitória, e aí conheci um grupo que se reunia na Escola Maria Ortiz, mas não era um grupo de teatro, era gente que gostava de escrever e fazer sarau, essas coisas. Eu gostei desse povo e me reuni com eles, né? Com esse povo umas vezes. Depois voltei para Belo Horizonte e a gente continuou em contato, falei assim, vou voltar para Vitória. E cheguei aqui, juntei com esse povo de novo e daí a pouco eu e ganhei o prêmio, né, Cláudio Bueno Rocha, de dramaturgia. E aí falei, então, vamos transformar esse grupo aqui num grupo de teatro? Aí vamos. E daí, como a peça era de Artaud, e assim, essa minha, não só descendência, né, indígena, mas a minha afinidade também com essas questões indígenas, aí, pensando no Artaud, aí a gente deu o nome do grupo de Tarahumaras, que é o nome dos indígenas do México que o Artaud visitou em 1936. Ou seja, nós, agora em outubro, comemoramos 35 anos de fracasso. E a gente, no processo da primeira montagem, lá, a gente não tinha sede e reunia na casa de um, de outro, na praça. E aí consegui que logo 2 anos antes, tinha inaugurado um Centro Cultural Carmélia Maria de Souza, que agora está fechado, jogado às traças. Aqui tem muita coisa fechada. Aqui nunca vi um estado que assassina mais equipamento cultural do que aqui. Nós temos o teatro nosso principal aqui, que podemos dizer o principal, que é o Carlos Gomes, está fechado há 6 anos. Que sabe? Loucura, né, cara? E uma coisa absurda. Essa é uma das questões que eu queria te perguntar. Como é que vocês lidam com essa situação do esquaticamento, da inexistência de espaços culturais aí na região? Pois é, eu vou voltar nisso. Deixa eu só falar um pouco dessa história, né, do início do grupo. E aí, o que acontece? Com esse centro cultural, a gente começou a pedir um espaço emprestado e tal, e daqui a pouco começou também realizar oficinas. E para montagem, né, porque pintou um outro edital que era para montar o espetáculo vitorioso, né, naquele concurso. E aí eu entrei e também consegui. Aí falei assim, então vamos montar o espetáculo. Aí começou, para essa montagem do espetáculo, a gente era pouca gente, né? E alguns não quiseram se meter no teatro, assim, que a questão deles era só a poesia e tal, e daí a pouco, então, o que aconteceu? A gente começou a trabalhar eu, por exemplo, principalmente com oficinas de teatro. E aí a oficina que para desaguar numa montagem. Nisso aí durou 1 ano e meio. E passaram mais de 200 atores, ou estreantes, gente já que trabalhava aí e tal, e até que a gente conseguiu montar a peça com 85 personagens, né? 86 personagens, feito por 15 pessoas. Uma peça de 2 horas e pouco. E assim, e aí também ganhamos todos os prêmios, né? Do festival que aconteceu aí e tal. E aí depois eu peguei um pedaço dessa peça, fiz um extrato, né? E fui para um festival de monólogo em Franca e nós ganhamos também o primeiro. Aí eu fui eleito presidente da Federação de Teatro e a gente começou a brigar contra teatro, contra festivais competitivos. E aí foi um pacto do grupo, nunca mais participar de nenhum festival competitivo, porque a gente não estava querendo ganhar prêmio, né? A questão toda era de organizar o movimento, né? O movimento teatral e tal. E de lá para cá a gente montou 26 espetáculos e mudou muita gente. Nós temos umas 4 pessoas ainda, né? Do núcleo lá da fundação, dos 35 anos. E é isso. No mais a gente vai conversando aí. Como é que é o nome do grupo, Wilson? Você falou? Tarahumaras. 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 Eu tenho uma edição aqui, Wilson. Ah, é? A edição do prêmio, saca? Ah, sim, Falar nisso, eu vou aproveitar só para dar uma boa noite aí. Aproveitando, para falar um pouquinho, né, dessa história aqui,
Aí, o que tem? O que acontece? Nós temos uma dificuldade de fazer um levantamento. Eu estou até pensando agora, comecei a mexer aqui para falar hoje com vocês, e até me deu a ideia de talvez escrever um livro resgatando algumas coisas. Por exemplo, que a gente perdeu no tempo. Esse livro aqui é um catálogo de dramaturgia, e que ele consta, são dezenas de autores aqui, inclusive tem só a sinopse da peça, gênero, essas coisas, né? E tal. Mas é um resgate, é uma coisa interessante que a gente perdeu no meio do caminho, né? Porque aí nós temos aqui o Teatro Romântico Capixaba, que é do Oscar Gama, e ele trata aqui de 3 autores, Aristide Freire, Amâncio Pereira e Ernesto Guimarães e tal. Vou tentar falar bem rápido isso aqui para a gente voltar na questão aí, mas que eu queria, esse livro aqui registra, inclusive, uma coisa que, no Espírito Santo, o Amâncio Pereira foi o primeiro dramaturgo no Brasil que escreveu peça infantil, em 1915, sabe? E ele escreveu uma outra em 1916. E, no entanto, tem até um documento aqui da SBAT que o presidente da época não, dos anos 60, é o Raimundo Magalhães Júnior. Aí saiu uma notícia no Diário do Comércio, o Jornal do Comércio, dando um prêmio para Maria Clara Machado, como uma criadora do teatro infantil. Tarará. Aí esse Raimundo Magalhães foi lá e questionava, falou, não é. Quem escreveu a primeira peça foi Lúcia Benedetti. Mas só que a Lúcia Benedetti, a peça dela é de 1948, né? E desse autor capixaba é de 1915. Aí tem outra questão aqui também, pensando na dramaturgia capixaba, tem um texto do Santos Neves, esqueci o nome dele agora. Tá, é cadê o Revolta dos Caranguejos? Vai falando devagar, você Luiz falou Guilherme. tão rápido, né? O Amâncio consta aqui no... Luiz Guilherme Santos Neves. Luiz Guilherme Santos Neves, ele escreveu uma peça fantástica chamada Queimados. O documento sempre está registrado na SBAT. Em 77. Eu te ouvi, Gil Rei. Você está sendo escutado, sim. Como? O Gil Rei estava fazendo um comentário, ele disse, ninguém me ouve. Desculpa. Aí eu abri o microfone para dizer, eu ouvi ele, a gente está ouvindo ele sim, né? Mas ele quer falar agora? Não, eu só comentei que o Amâncio faz parte aqui do sistema das baixas, aqui que está registrado. Tá, e aí tem esse Luiz Guilherme Santos Neves, que escreve uma peça muito interessante sobre uma questão aqui do Espírito Santo, que é a revolta de Queimados, né, dos negros, de 1849. E, no entanto, assim, é uma coisa... Assim como a gente não tem, o único estado que não tem uma universidade federal, né, um curso de teatro da Universidade Federal, aqui também essa história não consta em nenhuma história do Brasil na questão do movimento dos negros lutando pela abolição. Né? Então, tem muita coisa para falar aqui. Maria Rita. Wilson, esses textos que você escreve, né? Eu tenho acompanhado, você escreve no blog. Como é que é o nome do seu blog? Eu não sei, não, se é blog, eu não sei. Como chama aquela página, aquele link que você manda para a gente, sempre com os textos legais que você desenvolve? Contando as histórias. Eu não lembro, eu publico um monte de lugares, eu não tenho lugar. Eu estou criando uma página agora. Você manda por isso que eu também não estou lembrando. Se eu centralizo. E às vezes eu agora estou bloqueado 30 dias no Facebook, não sei porquê, e daí a minha página lá já era, né? Eu não posso mexer nela mais, pelo menos 30 dias. Então tá, aí eu estou tentando resgatar essas histórias aqui, inclusive eu lembrei de você aqui, do Mecenas, né? Que eu descobri aqui uma peça do Mecenas que Armando Mecenas. A questão, Armando Mecenas, a questão da mandioca lá no norte do Espírito Santo, né? Da produção de mandioca pelos trabalhadores, né? Rurais, assim, mas do povo mesmo, da produção da agricultura familiar e tal, bem, da década de final de 80 e tal. Então, é isso. A gente pode voltar aí em algum outro tema. Eu só queria também dar uma pincelada aqui, que é essa questão do movimento teatral, né, que a base também aqui para a pesquisa nossa é a Maria Helena Kinner, que escreveu um livro fantástico chamado Radiografia do Teatro Amador,
E é importante como ela mostra como esse movimento, né, no Brasil, e como é que ele chega também, né, no Espírito Santo. Tem a relação da Confenata, na época, e a SBAT, né, que eu acho que é algo que a gente precisa resgatar, que é de uma parceria, né, uma parceria, até porque é uma crítica que eu já fiz, não é nada assim tão direto e pessoal, mas assim, é uma questão do país mesmo, né? Como você disse, o próprio, que às vezes assim, a gente fala o eixo Rio e São Paulo, às vezes é prejudicial não só para nós que estamos fora do eixo, mas para quem é do próprio eixo, que também não sai do eixo, né? Às vezes não alcança, não tem essa circulação. Então, eu acho que é isso, né? De tentar fazer um resgate aí desses autores e até provocar que outros estados também o façam, que é uma forma de a gente mostrar que você vê, a SBAT foi muito... Eu já fui em diversos encontros da SBAT, inclusive no Seminário Internacional de Dramaturgia, e eu achei engraçado, estava Ziraldo e a turma toda da geração dele, e as pessoas fazendo um discurso assim, romântico, lindo, nós somos os fodas, né? Assim, depois de nós não apareceu mais ninguém. Assim, como assim, né? A maioria foi trabalhar na Globo, foi fazer novela, né? Uma grande parte, e outros, e assim, dentro desse eixo, e assim, e a SBAT teve um descuido muito grande com a questão nacional, sabe? Né? De entender e aproximar desses autores, e que talvez hoje fosse muito mais, tivesse muito mais, porque muita gente que na época sustentava a SBAT, né? Sustentava não só, não estou dizendo da anuidade e tal, mas sustentava como ideia, né? E como movimento, envelheceu, morreu, sabe? E a SBAT não renovou isso, ela não levou isso adiante, não fez essa política, né? de aglutinar. Por isso a importância, né, Wilson, desse trabalho que o Gil Rei vem encabeçando e que eu, Fábio, o Alexandre Nequeiros temos feito agora nessa última década, de pensar a SBAT do futuro, revitalizar, ressignificar essa sociedade. E você tem participado de algumas reuniões e tem nos ajudado, tem contribuído bastante, né, nesse sentido. Então, pensar Essa crítica é muito pertinente, eu acho, Wilson. É muito importante você trazer ela com essa ênfase, para que a gente, assim, essa sacudida, enfim, como se faz, né? Você vê uma pessoa com a inteligência, a perspicácia do Ziraldo e outros, né, que você presenciou lá, tem uma dificuldade em sair da própria esfera de alcance da visão, né? Eles estão ali naquele lugar, digamos, privilegiado e, né, de algum modo, deixam para lá o restante desse país, que é tão rico. Claro que existiram, provavelmente, limitações operacionais, de dinheiro, assim, a estrutura das SBAT sofreu muito recentemente, não tão recentemente, mas há alguns anos, você deve saber disso, né? A gente teve um desvio de dinheiro grande, né? E isso foi, obviamente, que isso comprometeu um monte de atividades nossas, dentre elas, certamente, algum projeto que estaria aí incluindo dramaturgos de outras áreas. Mas essa crítica é muito importante para a gente ter atenção a isso. Essa atenção não pode falhar. Eu acho que é muito importante, nesse momento, nós todos, né, envolvidos, quer dizer, a turma que está aqui com a mão na massa, mas também os outros que têm colaborado nas reuniões, eu acho que a gente ter essa perspectiva dessa inclusão é fundamental, a gente ter catalogados esses cursos, os professores que estão neles, né, assim, os espaços de teatro pelo Brasil. A gente precisa pensar como um grupo, né? A gente, de algum modo, somos um grande grupo fazedor de teatro que está nesse país fazendo teatro em língua portuguesa, com pessoas interessadas, que são, claro, também aqueles que estão na Globo e nas mídias, mas não se restringem a eles, né? Quer dizer, tem um monte de gente além deles, e que são fundamentais. Aliás, os que estão lá hoje na crista do sucesso vieram normalmente de cursos de todos os lugares, né? Estão ali, às vezes, de origens distantes do eixo, né? Como o Wilson tratou. Não é só o eixo, pelo amor de Deus, né? Você tem toda a razão. Isso que eu queria comentar. Mas, Wilson, você ainda não me contou como é que vocês lidam com esse problema de falta de espaços culturais aí na região. Boa pergunta. Bom, a gente lida com uma grande dificuldade que isso, de certa forma, impede a gente de realizar uma série de apresentações e de trabalhos. Embora
tanto eu quanto o Dinho, também a Nieve, a gente também não tem tanta necessidade de um palco italiano, né? Porque a gente faz um espetáculo que pode adaptar e a gente trabalha essa linguagem para sabe, viabilizar a obra em espaços alternativos ou improvisados, a gente dá um jeito. Agora, a gente, e agora depois, com essa pandemia, assim, dificultou mais ainda, né? Porque você não tendo né, essa mobilidade e tal, ficou muito difícil. Agora, o problema mais sério, na verdade, é a questão de política pública, porque nós temos muitos teatros no Espírito, não é muitos, né? Sim, mas nós temos teatro no interior, e teatros com bons teatros, né? Assim, vamos dizer, arquiteturalmente falando, mas são depredados sim, tem problemas técnicos, tem problema de não tem agenda, não tem pauta, não tem uma política de ocupação, entende? E não tem um vínculo, assim, o governo do estado é incapaz de fazer uma parceria com os municípios para que possa, inclusive você tem um edital de montagem ou de não sei o quê, ou de circulação, mas você não tem um diálogo entre o governo do estado e os governos municipais. Aí você chega no governo municipal. Aí tem uma coisa terrível que agora, que tem município que o prefeito proibiu cobrar ingressos de peças teatrais das nossas. Se tiver uma peça que foi aprovada pelo governo, então você não pode, você já ganhou o seu dinheiro. Porque a gente não ganhou dinheiro para viajar, para sair, né? Para a gente conseguir uma verba, a gente não, porque eu nunca consegui no governo do estado. O grupo consegue, mas é para montagem, é um processo que acaba ali, né? E está pronta a obra. Para você não se sentir muito, muito fora do eixo, aqui no Rio tinha um prefeito que dizia que artista já ganhava palmas, já estava bom. Não, e que obrigou a fazer um comentário depois sobre os espaços. Assim, aquela época, Gil, em que as produções eram obrigadas a fazer o espetáculo com ingresso a R$1. Também foi uma fase complicada. Mês, né? Era uma vez. Mas fala, Nieve. Era uma vez por mês, tinha uma justificativa ali, né? Não era sempre, né? Era R$1 um domingo por mês. Quer dizer, depois de serem patrocinados, eu acho que cabia, não era exagerado, né? Agora, não permitir que se cobrasse, aí já é diferente, né? Não permitir nenhuma cobrança. A Nieve está querendo contar alguma coisa para a gente aí. Não, eu queria fazer 2 comentários, só para complementar o que o Wilson falou. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, tem umas 2 semanas, sobre o Cais das Artes, que é um espaço que está parado há 10 anos a construção aqui. É um teatro de uma boca de cena de 28 metros para 1.300 lugares. Olha só. Em contrapartida, a gente está com vários espaços fechados, como o Wilson falou, né? E foi uma palestra, foi até a convite do secretário de Cultura estadual, né? E eu até brinquei, eu falei, me chamou, não quer flores, né? Porque senão não teria me chamado. E aí eu estava comentando justamente sobre isso na palestra, né? Sobre essa falta de política pública efetiva mesmo, porque para a gente, os grupos de teatro, por exemplo, a gente não vai ocupar um palco de 1.300 lugares, com uma boca de cena de 28 metros, né? É muito longe da nossa realidade. A nossa necessidade agora são vários espaços pequenos que a gente tem acesso. A gente tem um teatro universitário com 700 lugares, mas com aluguel de mais de R$2.000 por um dia, dentro de um espaço público, dentro de uma universidade federal. Então, é inacessível. O que aconteceu nos últimos anos foi um movimento muito próximo da Má Companhia. Os grupos, tanto de teatro quanto de dança, começaram a montar os seus espaços e, nesses espaços, ter teatros de bolso, o que é muito bom. É excelente que isso aconteça, né? Porque isso dá uma autonomia para os grupos. Porém, cultura. Exatamente. Mas os espaços não eram sedes próprias, né? Nieve, os espaços não são sedes próprias, como agora vocês estão tendo que abrir mão de um espaço. Exatamente. Então a gente deixa de receber cachê para pagar aluguel, né? Então, se a gente aprova um projeto de montagem, como o Wilson falou, e aí tá o Dinho que não me deixa mentir, que a gente já fez muito isso na vida, a gente sustentou a Má Companhia por mais de 10 anos, recebendo menos para pagar o aluguel desse espaço, que não é um aluguel barato dentro do centro de Vitória, né? E isso acabou transformando, que era onde eu queria chegar, que foi uma reflexão que eu fiz após essa palestra, resultando nas produções, né, na linguagem das produções do teatro produzido no Espírito Santo.
Então, nossos grupos não dependem de palco italiano, mas os grupos que querem depender, que querem fazer no palco italiano, mesmo assim não têm um acesso. Então, as peças produzidas, o perfil dos espetáculos produzidos no Espírito Santo nos últimos anos, ele é um reflexo da sala de ensaio, né? E dessas salas de ensaio adaptadas para os espetáculos teatrais, né? Então, tanto de teatro quanto de dança, ampliando aí nas artes cênicas. Então, a gente tem vários grupos, tem a Árvore, tem o Folgazões, tem o Zé Repertório que compartilha espaço, tem a Escola de Atores, que também tem um teatro de bolso, tem vários espaços, o Herigitiba no interior, né, do estado, em Anchieta. A gente tem vários espaços de grupo que vem fazendo, que é muito legal que tenha. Eu espero que todos os grupos tenham sua sede, seu espaço, seu teatro de bolso. Não é isso, mas que vem cumprindo um papel, fazendo sozinho um papel que poderia ser também do poder público, né? E isso tem refletido no tipo de linguagem que tem sendo produzido nos espetáculos nos últimos anos. Então, eu faço só para colocar essa provocação aí em jogo também, dentro dessa reflexão que a gente fez nessa palestra, nessa discussão, né? Então, agora a gente está trabalhando num projeto de 100 milhões, né? O Estado está investindo num projeto de 100 milhões para reformar um espaço que está há 10 anos fechado. E que já gastou 150, né? E que já gastou 150. E para um espaço de 1.300 lugares, que não vai resolver nada, nenhuma situação de nenhum grupo de teatro e dança que tem continuidade aqui no Espírito Santo, que já tem... Claro que vai receber grandes produções, é maravilhoso, a gente quer um espaço para concerto, para receber grandes produções. Eu quero assistir uma franquia da Broadway, gente, aqui no Espírito Santo. Enfim, Leão, sacou? De boa, mas não é só isso, né? Eu quero que o espetáculo chegue em todos os palcos e que seja realmente acessível a todos, e não para quem conhece o grupo, para quem vai frequentar ali, que acaba a gente fazendo de nós para nós, né? E como é que vocês fazem? Eu era membro do conselho, e esse projeto do Caos das Artes estava no papel ainda. E nós brigamos muito contra ele, porque assim, se construísse 30, sabe, se investisse em 30 pequenos centros culturais ao longo do estado, você teria... Imagina, se você tem 10 espetáculos, são 300, cara, fazendo uma circulação, né? E isso ficaria mais barato do que esse Caos das Artes. Aliás, eu tive com isso aí, quando estava no papel ainda, a projeção lá, e aí eu fiz uma visita ao Niemeyer, com eu e Fernanda Rabal. Aí mostrando para ele, ele só falou assim, que cachotão. Que cachotão. Mas aí o que acontece? Aí tem um problema muito sério, não só desse espaço, como esses outros que a gente está falando da inoperância e da incapacidade de ser ocupado e da falta de política pública, tem outra, que também é o seguinte, a nossa relação com a política mesmo. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que a gente era do conselho, né? E aí, no último, agora nós conseguimos colocar um representante nosso também. Só que é o seguinte, o conselho, quando ia ter eleição, o secretário de Cultura, com esse governo atual aí, já criou um decreto eliminando as entidades, sabe? Como se o conselho pudesse ser feito por assim, avulso, né? Candidatos avulso, por notoriedade, ou não sei o quê, o lobby, sabe? Uma coisa... Com discurso, não, nós temos que trazer os jovens. Claro que tem que trazer os jovens, mas você não pode jogar os velhos fora, né? Assim, porque tem gente que está segurando esse movimento aí há 40, 50 anos, tem memória, tem história. Agora, tem muito cara que está fazendo o seu poeminha aí lindo, né? Aí ganhou uma coisinha da Secult, lançou o livrinho, daqui a pouco ele se forma em direito, medicina, o cacete, ele não vai nunca mais escrever nada. Ele não é do movimento. É uma coisa solta que ele fez ali. Agora a gente está discutindo. E aí, falando agora desses editais, esses editais são péssimos. Ele pode parecer interessante, assim, claro, eu tenho dinheiro na hora, mas assim, quem é que tem o dinheiro? Alguém que passou. Mas quem passou? Alguém que estava concorrendo com outros, tantos que vão ficar fora. E que, de repente, os critérios de avaliação não são tão assim, né, transparentes para nós. Não estou duvidando de quem passa, mas estou falando da política que não é transparente. Né? O problema são os que ficaram, né? Que também tinha qualidade artística, mas que não foram selecionados. Esse edital, por exemplo, do teatro, o edital da cultura total são 10 milhões de reais. São 10 milhões. 10 milhões, e aí para a área de teatro você tem uma média de 14 inscrições para cada vaga. Ou seja, ficam 13 de fora.
sacou? Para 5 projetinhos só que são aprovados, para o estado inteiro. E aí, 13 é um número bom, mas não nesse caso, né, Wilson? É muito não pouco, nesse caso. né, cara? Ok, mas vamos pensar outra coisa que é pior. Porque para todo o movimento cultural são 10 milhões. Mas, ao mesmo tempo, o governo faz uma isenção fiscal e que os grandes empresários manipulam mais ou menos 100 milhões por ano, sem ter que prestar conta e poder apoiar o que eles querem. Sabe? Agora criaram uma lei que estão dizendo que é a menina dos olhos do governo, que é uma lei de incentivo pelo ICMS. Mas essa lei agora, de novo, você tem que estar com o empresário debaixo do braço para apoiar o seu projeto. Senão, você não vai lá sozinho. Você tem que ter um empresário que já garante. Aqui no Rio é assim. Aqui no Rio você tem que ter um empresário. Não tem jeito. E aí, sei. Teve uma vez que eu ganhei um livro, um edital num livro, né? Aí fui na Vale do Rio Doce. A Vale ainda não era nem privatizada ainda. Aí eu fui na Vale, aí um cara falou, senta aí, né? E ele toma um café aí que eu vou resolver. Aí telefonou para lá e para cá, depois vou ver me atender. Ele falou assim, olha, sinto muito. Enquanto ele me deixou lá tomando café, ele me deu o livro do filho dele para ler. Um livro, um rascunho, né? Um livro, uns manuscritos lá, uns originais. Aí, quando eu voltei, ele falou assim, desculpa, mas eu tenho uma coisa para te falar, cara, eu gostei muito do seu trabalho e tal, mas assim, se eu apoiar esse livro, a Vale tem dinheiro para caramba, para jogar fora. Ele falou assim comigo, a Vale tem dinheiro para jogar fora. Mas se eu aprovar um projeto desse, vier o nome da Vale aqui na capa e um superior meu, como é que você aprovou um livro desse? Esse cara fala mal do governo, esse cara fala mal disso, como é que você vai aprovar uma coisa dessa? Né? Aí eu falei, então tá bom, obrigado aí pela sinceridade, e aí devolveu o livro do filho dele e foi embora. Aí quando eu estava saindo na porta, eu olhei para trás e falei assim, olha, orienta bem o seu filho aí, porque ele está indo no meu caminho, hein? Ele vai se ferrar. E aí ele falou assim, não, volta aqui. Aí ele aprovou o livro e falou assim, por favor, não coloca a logomarca da Vale, não. Aí aprovou o livro sem botar a logo da Vale. Mas aí tem muitas anedotas. Das empresas patrocinando é uma loucura. Isso a gente tem que ter um antídoto com essa coisa, porque não é contra o empresário que querer apoiar. A rigor já existe, né, Dri? A rigor já existe. Mas, por exemplo, eu fico imaginando assim, qual é a empresa brasileira com lei de incentivo, por exemplo, que quer apoiar uma peça chamada o sequestro do anão de Caralho Grande. E nenhuma, né? E é uma peça um dos nossos maiores dramaturgos. Então, é muito escroto, às vezes, isso. Fala aí, Alexandre, sobre o Antídoto. Não, eu queria dizer que a gente tem já, na verdade, esses mecanismos, porque, como acho que está todo mundo convergindo nisso, as políticas públicas estão tão caóticas agora, que a gente não acessa nem os instrumentos que a gente já tem. Por exemplo, esse equilíbrio, né, ao empresário são os fundos. O Rio de Janeiro já tem um fundo, o Estado tem, o município também tem. Eu acredito que provavelmente a lei do Espírito Santo também tenha. No âmbito federal também existe o fundo. Sim. Acontece que as proporções que estão determinadas pelas leis não são atendidas, porque o fundo, há um uso político do fundo, o fundo é direcionado para isso e não para aquilo. Quer dizer, não há o caráter neutro, né? Aquele que não segue o interesse do empresário, ele é deixado para lá, quer dizer, ele acaba seguindo o interesse político. Assim, na verdade, o que a gente tenta estabelecer como novas leis são vetados, né, Alexandre? Tem pouca transparência, a gente não consegue, o debate não tem acontecido, a gente sofre uma segregação, existe esse movimento conservador brasileiro, que provavelmente foi o que tirou vocês do ar aí, da Facebook e tal, é um movimento muito sério, a gente tem andado para trás, né? As pessoas não estão interessadas em discutir coisas novas, em rever valores, elas querem agora trazer os valores do século XIX para frente. Isso é muito grave. Agora, isso é muito maior do que o teatro, né? A gente precisa estar com o teatro, acho que como uma frente de resistência a isso. Não é possível que a gente perca. Eu queria só lembrar uma coisa, mudando um pouquinho de assunto rapidamente, como o Wilson falou desse cara da Vale que pediu para tirar a logo, né, do livro. Eu lembrei de uma coisa que o Fernando estava falando, né, sobre as parcerias com gente confiável, né? Ele falou assim, não, eu tenho uma parceria com a Nieve, que é muito, né, a gente confia um no outro, e você sabe que
questão dos direitos autorais, né, que ela considera esse casamento, ela considera esse casamento também com as suas possibilidades, digamos, desastrosas, né? Digamos, depois de muitos anos de parceria, enfim, um se descobre traindo o outro, ou vice-versa, né? A gente já viu isso em muitos filmes, e, né, várias peças falam sobre isso. E aí existe essa possibilidade na própria lei de direitos autorais, né? Você pode, digamos, se você tiver assinado, Fernando, com a Nieve uma peça, vocês dois escreveram juntos, e aí ali na frente, enfim, um traiu o outro e o outro não quer saber do um, mas a peça é um sucesso. Então, como fazer, né? A gente não pode mais encenar a peça? Não, podemos encenar, mas um dos dois, né, ou os dois, podem declarar que não pretendem mais assinar. Quer dizer, isso sem abrir mão de direitos, né? Quer dizer, eu acho que são ferramentas para a gente lidar com essa humanidade das nossas trajetórias, né? Enfim, acho que essa coisa da gente ter um empenho, da gente ter a mobilização, da gente brigar contra os interesses. Eu fui aqui do Conselho também, Wilson, no Rio, no Conselho de Aprovação de Projetos do Estado, e eu participava muito dessas discussões, às vezes muito intensas, né, de direcionamento. Vinha ali uma sugestão do secretário, dizendo, não, acho que isso aqui é importante de ser aprovado. A gente dizia, mas espera aí, e qual é o critério distributivo? Né? Por que você vai atender a esse interesse e não aqueles outros tantos que estão sem patrocínio? Quer dizer, eu acho que essa dinâmica é inevitável, a gente vai ter ela sempre. Agora, a gente tem que mostrar uma resistência e a gente tem que tentar ter, antes de tudo, ciência dos instrumentos que estão à nossa frente. Assim que eu percebo, né? Eu não sei como é que vocês veem isso. Mas eu queria só completar um negócio aqui, em relação a essa questão da secretaria ainda, porque, por exemplo, da questão dos empresários. Todos os projetos, essas editais são pensados entre a direção da Secult, sacou, e o Sebrae. Como assim? Ou seja, os caras armaram uma coisa aí de editais e tal, assim, mas ninguém, eu sou presidente da Federação de Teatro, não sou consultado, os caras fizeram um projeto para o teatro, não é eu consultado, mas tem um movimento, sabe? Ninguém foi. Aí agora eu fui pelo Sebrae, me inscrevi. Teve um encontro passado agora sobre economia criativa, não sei o que, esse papo aí, né? E daí, o que acontece? Eu me inscrevi online, aí eu fico puto com essa coisa de online, só de online, porque os mestres da cultura popular não têm acesso a isso. Então, a grande cultura que o Estado tem fica fora. Os fazedores, as pessoas que vivem, né, são uma memória viva do nosso Estado, não têm acesso. E aí tá, eu me inscrevi pela internet e tal, e mesmo assim eu fui indeferido. Não sei por quê. Aí tá, como eu tinha... Aí veio esqueci o Márcio Tavares, que é secretário de Cultura do PT Nacional. O Márcio Tavares foi convidado para esse encontro, que foi um encontro de notáveis, sabe? O movimento cultural capixaba não, mas de notáveis de fora. O pessoal do Mídia Ninja, não sei o quê, um famosinho aqui, outro ali e tal, e ver esse povo aí. E o Márcio foi convidado. E aí, com o Márcio, já que estava aqui, como secretário de Cultura do PT, ele quis fazer uma reunião com a gente, no horário vago que ele tinha aqui antes da mesa dele. Aí a gente conversando, quando eu falei para ele que ninguém tinha sido convidado, e isso não tinha passado nem pelo Conselho Estadual de Cultura, pelo debate, que foi um negócio feito de cima para baixo, que ninguém de nós sabíamos, nenhum de nós sabia, aí ele foi e falou assim, não, então vamos lá na minha mesa. Aí eu fui para a mesa dele. Quando eu cheguei lá, encontrei o Marcelo Eradiecupé, que é o cacique Guarani, que é meu amigo, e encontrei meu amigo também, Ailton Krenak. E a gente ficou conversando e eu acabei entrando com eles. E aí foi genial, porque o Ailton Krenak detonou, assim, tudo, na boa, naquela conversinha dele, tranquila, mas ele falou assim, como assim? Ele falou assim, Célio Turino, né? O Célio Turino lançou um livro aí também sobre essa coisa de aldeias, não, Ponto de cultura. Ponto de cultura e tal. Aí ele falou assim, eu quase caí na armadilha do Celso Turino. Há 20 anos eu pensei, agora então resolvemos o problema, vamos transformar cada aldeia do Brasil num ponto de cultura. Ele falou assim, mas ainda bem que a gente pensou direitinho e saiu dessa armadilha, não caiu nessa armadilha, sabe? De ser animação do sistema capitalista, sabe? De ser controlado por esse sistema. Então, as coisas vão acontecendo assim, e a gente não tem um espaço já dessa discussão, nós não somos chamados. Assim. E eu esse ano, por exemplo, dos 100 anos da arte moderna, eu estou tentando um congresso brasileiro de teatro, tem 2 anos, eu não sou aceito, não sou recebido na secretaria.
sabe? E isso é um movimento nacional. A gente está retomando, inclusive, a Confenata, nós já temos 17 federações, sabe, atuando, e era um movimento assim para tratar, como o Alexandre está falando, a gente não vai falar de teatro, não. O teatro é um elemento disso, mas falar do Brasil, da nossa cultura, do negro, do índio, sabe, do indígena, sabe, das mulheres, de todas as questões, sabe, porque a gente faz teatro com todo esse povo, né? E a gente não é aceito nisso, porque não tem uma escuta para a sociedade civil. Aí, outro encontro agora, semana retrasada, não sei, aí eu consegui me inscrever e passei. Cheguei lá, eu só cheguei para saber como é que eles organizaram aquilo. Aí cheguei lá, era sobre literatura. Tinha mais ou menos umas 8 pessoas. Aí, quando foram se apresentar, eu falei assim, eu só vou me apresentar aqui para sair daqui, porque eu acho terrível isso que está acontecendo, porque tem academias de letras, tem um monte tem movimentos de poetas, e sabe, do pessoal do hip hop e tudo mais. Ninguém foi consultado, nem para se é que nós precisamos disso, e ninguém está sendo ouvido aqui. Aí tem um gato pingado aqui, que é da secretaria, não sei o quê, e eu falei assim, outra coisa, aí eles falaram assim, aquela coisa bonitinha, né? Nós vamos fazer aqui uma radiografia, fazer um levantamento dos problemas que esse setor, né, da cultura enfrenta e quais são os indicativos, as sugestões de solução. Eu falei assim, cara, nós passamos 10 anos elaborando o Sistema Nacional de Cultura. E só aqui no Espírito Santo nós fizemos diversas, sabe, escutas, sabe, setoriais, dividido em reuniões administrativas. Assim, pega esse diabo desse plano aí, que vocês vão ter todos os problemas, já estão lá. Sabe? Não então, venha querer inventar a pólvora de novo, né? Aí você tem uma curva de 40 anos de conversa, assim começa do zero. Tá? Ô, Wilson, deixa eu só fazer uma pergunta para ele. Por que você entende aquele projeto que eu achava genial, o projeto Teia, né, do Gil, e que envolvia a questão dos pontos de cultura? Por que você via nisso uma armadilha? Eu confesso que eu não via, eu não vejo, ou pelo menos não vejo até hoje. Me explica por quê, eu realmente não entendo. Não, tudo bem. Eu acho que o ponto de cultura, como um espaço político, assim, de voz da sociedade civil, né? Ok, até aí, ok. O problema são os mecanismos de controle. Porque, e principalmente, assim, tudo bem, que aqui você tem um movimento de capoeira como a gente tem aqui, lá na Ilha das Caieiras. Aí você tem esse movimento de capoeira que já existe. Então, assim, ele vai ser legitimado, tem um apoio, então isso é fantástico, ok. Agora, o problema todo é que por trás disso aí, isso é uma cortina de fumaça, porque a tal da economia criativa é para fazer com que qualquer ação nossa seja sabonete. Sabe? Que está enquadrado numa etiqueta, num lugar, num critério, onde pode, e quando e com porquê. E, sabe? E definido quando, na verdade, assim, é um problema quando a gente fala de cultura popular. Então, assim, você falar a palavra popular significa povo, que é de uma nação, que tem uma unidade linguística, monetária, não sei, diabo. Tem. Aí, mas, no entanto, assim, quando você coloca popular, você joga para baixo, como você fala com folclore, entendeu? Nesse sistema é de hierarquias. Entendi. Não, agora sim, agora ficou claro, porque, na verdade, essa dimensão não tinha vindo à tona. Mas acho que você tem razão também. Acho que os mecanismos de controle estão sempre, né? E a gente precisa estar o tempo todo resistindo, porque a tentativa de pasteurização de tudo é sempre intensa. Alexandre, é de continuidade também, né? Porque aí você se insere nesse tipo de programa. Enquanto você tem a verba, beleza, mas acabou a verba, eles te desconsideram. E a continuidade de estudo, Fernando. De trabalho, de pesquisa. Fernando quer falar alguma coisa? Não, eu acho que uma coisa que é importante nesse sentido a gente precisa considerar, e eu acho que se a gente pega a gestão do Ministério da Cultura, as gestões lá, Juca Ferreira, e foi de onde surgiram os pontos de cultura, e aí eu quero lembrar, por exemplo, dos prêmios Funarte Miriam Muniz e Klaus Viana, que viabilizaram ações nas artes cênicas pelo país inteiro. E aí a gente estava falando da história de estar no eixo, estar fora do eixo, e aí, de repente, tinha grupo de Alagoas fazendo intercâmbio com grupo do Espírito Santo, e grupo do Rio Grande do Sul trocando com Goiás, e por aí vai. E aí começou um negócio, porque... E aí era uma verba que ia direto para os grupos ou para os artistas, porque quando a gente tem a história de lei de incentivo, e o Wilson estava falando sobre isso, a gente tem essa armadilha, não é uma armadilha, na verdade, me parece algo criminoso, que você coloca
em alguma medida, a gestão da verba pública na mão da iniciativa privada. Aquela verba é pública, mas quem decide o destino dela é a iniciativa privada de acordo com seus interesses. Naquela gestão, quando você tinha, então, por exemplo, os prêmios da Funarte, que iam diretamente para os artistas, e você tinha essas outras ações do gênero, e os pontos de cultura no início estavam nisso, você tinha algo voltado para um possível funcionamento. Mas aí entra essa história da continuidade, porque essa política começou a ser desmontada antes mesmo do golpe de 16. Né? Esse movimento que a Nieve aponta dos grupos, e isso nos inclui, né, com suas sedes aqui no Estado, o que impulsionou muitíssimo o teatro de grupo nos últimos anos. O Wilson pode falar disso melhor que eu. A gente teve um movimento de teatro de grupo há anos atrás, isso tinha dado uma caída. O Tarumaras era um dos poucos resistentes durante muito tempo, e depois começou a florescer um movimento de grupo de novo, e isso teve muito a ver com esse projeto de política pública que começou nessas gestões do Gil, do Juca Ferreira, etc. Agora, ainda antes do golpe de 16, quando a gente teve figuras como, por exemplo, a Marta Suplicy no Ministério da Cultura, isso começou a ser desmontado. Então, tem uma questão realmente, quando o Krenak fala sobre essa história dos pontos de cultura, e fala sabiamente, como normalmente são as coisas que o Krenak diz, porque eu vi um monte de ponto de cultura que, de repente, estava sucateado, mas continuava com a obrigação a cumprir, embora não tivesse mais os recursos necessários para fazê-lo. Né? Então, se a gente não pensa na questão da continuidade, isso realmente complica muito a vida. Eu acho que agora, por exemplo, voltando a falar, o fechamento da Má Companhia é uma consequência direta, clara, e eu acho que no caso de Vitória, emblemática desse desmonte que a gente sofreu numa política pública que a gente vinha começando a construir. Né? Agora, eu não tenho dúvida de que colocar a verba, o que seria uma verba, o que é uma verba pública para a cultura na mão de empresários faz parte de projeto. E aí, quando o Alexandre fala, né, que a gente está, né, que estão voltando a querer impor os valores do século XIX, quando fala-se da página do Elas Tramam derrubada porque mulheres dramaturgas podem oferecer risco, quando a gente fala de espaços fechando, de sucateamento de espaços culturais, etc., a gente está falando absolutamente, me parece, da mesma coisa que a gente fala quando diz de empresários de iniciativa privada fazendo a gestão da verba pública da cultura. Não há nada de bom que possa sair daí. Eu só quero acrescentar aí um ponto, só, Fernando. Desculpa ter chegado tão tarde, gente. Agora estou entendendo vocês um pouco, mas tive problemas aqui de conexão. Tem uma questão aí importante, assim, não é só a questão dos empresários, dos malvados, dos empresários que querem ganhar nosso dinheiro e que não querem abrir mão nem dos nossos conexos, dos nossos de 2,5% e dos nossos e querem diminuir os nossos autorais do teatro. Nós temos o nosso lado também. Eu acho que a gente tem que conversar muito com o nosso lado. O nosso lado tem meia dúzia de empresários que apoiam essa política há muitos anos, que se enriqueceram com essas leis de incentivo e que manipulam essas leis de incentivo. Então, você vê muito, e que manipulam assim, o projeto. O projeto é mais importante do que o conteúdo. Você tem que aprender a fazer projeto. Você abre a internet e tem um monte de gente te ensinando a fazer projeto. Ninguém te ensina o que interessa para o público. O que interessa é fazer o projeto. Porque o projeto e tal. Então, essa cultura do projeto, feito por uma meia dúzia de gente, está rica. Então, para eles não tem esse problema. O grupo deles está muito bem. A associação deles vai muito bem. A associação deles não deve ninguém, não tá, quer dizer, deve também, porque muitos deles são bem picaretas. Mas
Mas aí por outra razão. Agora, tem que olhar para a gente também, entendeu? A gente tem que ter um nosso grupo bem fortalecido, bem consciente disso. Não é apontar só para os empresários, não. Os empresários, a gente não tem os nossos empresários que também quebram a corrente a toda hora. Com certeza alguém está muito interessado nesse teatro de 2.000 lugares, 1.300 lugares em Vitória, porque vai justificar um projeto de milhões de reais. Então, e aí os projetos pequenos a gente precisa, não acontece. Então tem que olhar isso, entendeu? Esse lado também. Assim, só fazer um comentário rápido. Eu acho que com toda razão, o Fernando aponta e o Gil confirma, né, que essa gestão, a solução neoliberal, né, que foi trazida pelas leis de incentivo do Itamar e depois do Fernando Henrique, e são de resultado. Sim, mas assim, foi uma forma. Aí que está, né? A gente está sempre com. O Estado, em regra, lida com cobertor curto, né? Por excelência, a verba. O conceito de escassez ele é aplicável na verba pública, porque há sempre mais o que fazer do que há dinheiro suficiente. E eu acho que até assim, quando a gente pensou, a gente falou agora há pouquinho, né, dos pontos de cultura e das políticas públicas do Juca e do Gil, que foram, nossa, tão incríveis, né? Também lembro com muita saudosismo dos fóruns de música, que eu participei tão ativamente lá em 2004, 2005, né? A gente fez imediatamente, tínhamos uma conexão com 23 estados ativamente discutindo todas as possibilidades de política. Eu tive na reunião da Câmara Setorial de Música aqui na Funarte, no Rio, discutindo questões de direitos autorais, e houve outras tantas, né, de tantos assuntos diferentes, e, enfim, como aquilo fervilhava, né, e como aquilo era... eu me sentia estimulado. Agora, obviamente, havia limites e havia problemas, e talvez tenha havido, e acho que houve soluções provisórias, né, que não eram assim, um formato, porque aquilo, mais ou menos como o Wilson disse, a gente fica discutindo, toda vez a gente está discutindo do início, né? A gente precisa reinventar a pólvora, cada um precisa se colocar com mais destaque, é uma briga de ego danada, porque, enfim, a gente lida com isso, acho que em todas as áreas. Então, assim, eu acho que se a gente pensar o Espírito Santo, né, nesse contexto, e assim, esses equipamentos todos fechados, e talvez eu acho que estamos na hora, assim, a gente pelo menos tem sentido o cheiro, né, de uma redenção, de uma época de redenção que, se Deus quiser, Oxalá, está se aproximando. Então, assim, eu acho que a gente pode e deve tentar propor atividades novas, perspectivas, formas de utilização diferentes, que, inclusive, questionem essa questão da rentabilidade capitalista, né? Embora a gente lide com esse sistema, apesar das nossas crenças, né? A unidade monetária e a liquidez e esses elementos todos da ortodoxia permanecem com a gente não tem muito o que fazer, embora a gente possa se colocar de forma diferente, a gente deve ter os valores todos alheios a isso tudo, né, como vem do Krenak, da nossa cultura popular, mas a gente lida com esse dia a dia, a gente precisa disso para comprar o pão de amanhã. Eu não estou querendo fazer um discurso de não, vamos ceder e nos conformar, não é isso. É assim, acho que a gente pode propor, né? Está na hora da gente propor, acho que a gente está sentindo ventos, graças a Deus, um pouco mais quentinhos, né? Eles não estão soprando tão gelados. E o que vocês propõem? O que vocês acham que o Espírito Santo poderia ter de virtuoso para uma possível gestão diferente que em nível federal no ano que vem, uma questão que tenha um pouco mais de sensibilidade com relação aos movimentos todos, essa integração, talvez não só do Espírito Santo, mas de outros estados, a esse corpo de atividades de dramaturgia e de teatro como um todo. A gente tem coisas legais, né? Estou lembrando aqui da associação do Victor Drummond, né, Gil? Que é a Associação dos Atores, a Interarte, que está tentando estabelecer um direito de remuneração para os atores, né, a partir de suas participações nas televisões. Tem coisas acontecendo, né? A gente enxerga, na verdade, sempre o nosso horizonte é menor do que o que está acontecendo de verdade. A gente vê sempre muito pouco.
que vocês proporiam? Eu não sei coisa que sempre é muito comum, assim, os candidatos, assim, principalmente, claro, de esquerda, né? Porque o direito não convoca a gente para nada. Assim, mas vamos fazer uma reunião, vamos conversar e tal. Eles querem fechar. Aí chama os artistas e tal, e fica aquela conversa, e eu falo, gente, por que a gente come essa coisa que a Maria Reto falou, e você também, Alexandre, de ficar reinventando a pólvora? Nós temos isso já, cara, nós temos um plano estadual de cultura, e que ele já não foi implementado e já caducou, e os caras agora querem fazer pensar em implementar, mas assim, já fazendo uma reforma nele, mas fazendo uma reforma de cima para baixo, com um GT da Secretaria de Cultura, sabe? E não convocando as pessoas que fizeram. Eu acho que deveria implementar esse projeto como ele está. E aí, na medida que tem dificuldade, ele vai sendo alimentado. E aí, voltando àquela questão dos editais, que eu acho que é uma coisa para a gente pensar. Tem uma coisa que o Márcio Meira falou aqui que eu achei genial, na época da formação desse projeto, desse plano de cultura, da gente discutir isso, aí falando que brincava com o CPF, né, que é a estrutura básica do plano é C, conselho, o P, o plano, né, e o F seria o fundo. Né? Então, assim, a partir desse tripé aí, a gente trabalhar, né, a Secretaria de Cultura teria que ser independente, e agora o que está acontecendo é que a maioria dos prefeitos já entram acabando com a Secretaria de Cultura, vira um mero departamento dentro do turismo, da educação e não sei o quê. Então, eu acho que um ponto é esse, é de retomar algo que a gente já tem discutido que não mudou nada da nossa realidade, da nossa deficiência. Mas voltando no Meira, ele falou, aí nessa coisa de montar um conselho, por exemplo, a gente tem um amigo aqui lá de Anchieta, uma cidadezinha que acho que tem 20 mil habitantes. Aí ele falou assim, poxa, mas como é que nós vamos montar um conselho lá na minha cidade, né? Que tem 20 mil habitantes, sei lá. Aí o Meira falou assim, escuta aqui, na sua cidade tem algum vaqueiro que lê? Tem alguma dona de casa que assiste televisão? Tem alguém que lê revista em quadrinho? Sabe? Um conselho não é formado por figuras notáveis, não. É por cidadãos que querem pensar a cultura. Porque quando você fala na saúde, por exemplo, você não está preocupado com o salário do médico, você está preocupado com a saúde. Então, por que quando a gente fala, né, da nossa área, assim, fica muito preso assim, nessa ideia do artista, né, que é sempre satanizado também, mas e não de quem vai receber essa arte, né? E de quem constrói essa arte junto com o artista, porque ele não fala do sozinho, né, de lugar, né, do vazio, ele fala de dentro dessa cultura. Então, eu acho que é uma coisa que eu acho que a gente, para retomar esse movimento, principalmente o teatral, né, que imediatamente o que a gente está falando, é justamente levar em conta todos essas minorias, todo esse povo que compõe a nossa nação, sabe? Não dá para você pensar em teatro puramente do ponto de vista estético, sabe, como uma coisa grega, sabe? Nós, como dizia o José Martí, nossa Grécia é melhor do que a deles. Sabe? Então, eu acho que é uma questão da gente retomar esse processo junto com a sociedade. A gente sozinho não vai. Eu acredito muito na coisa da avaliação, né? Eu acho que quando a gente lida com a política pública, tem uma história de que na Europa, né, muitos anos, na época virtuosa deles, em que eles tinham lá políticas de proteção, eles implementaram, assim, em vários países, uma obrigatoriedade de... Quer dizer, não havia política nova sem que houvesse, ao mesmo tempo, um mecanismo de avaliação, de monitoramento e avaliação. Por que isso era assim? Exatamente para você tirar da mão do político, né, do voto, do contrato político. O que o contrato político faz? Ele chega para o povo e diz, vem cá, eu acho que eu vou trazer um hospital para a cidade, aí pronto, ganha um monte de votos, e aquela verba que talvez pudesse, que pelo diagnóstico, né, que teria sido feito antes, que diria, então, que o hospital para aquela cidade deveria acontecer só 5 anos depois, ou então o hospital deveria ser para a região e não para a cidade. Esse diagnóstico, cuja avaliação precisaria continuar acontecendo, não teria sido respeitado, né? Então, quando você estabelece o sistema de avaliação, você faz um diagnóstico que é neutro, que não depende do político de ocasião, que vai fazer assim o assado, que vai ter a Secretaria de Cultura, ou vai tirar a Secretaria de Cultura, você diz, né? Você junto com a participação de todos, estabelece metas, né? Então, assim, a gente precisa ter teatro para X mil pessoas, ou televisão para X mil pessoas, ou shows de música assim, assado. E aí você, a partir dessas metas, você avalia o quanto se aproximou ou não dessa meta. E aí a ideia toda começa a correr
em paralelo ao sistema político, né? Não dentro dele. Porque, do contrário, né, chega lá o político populista e diz, não, eu preciso... Né, vamos trazer mais água para o sertão, pronto, aí chove, enquanto, ao mesmo tempo, já existe uma política implementada que faz... Por exemplo, no Brasil, hoje tem as cisternas, lá que não sei se foi o PT que fez, mas eu sei que tem uma política virtuosa. Alexandre, deixa eu te interromper um pouquinho, porque a Nieve vai ter que sair para dar aula daqui a pouco, né? E aí, vamos dar um minutinho para ela se colocar. Eu estou em cima dessa... Só para fechar, eu estou ponderando em torno dessa questão da política pública, porque eu acho que isso é realmente um ponto importante, né? E a gente precisa ter isso claro para a gente propor e para a gente criticar. Miele, por favor, traga suas contribuições. Precisamos dela. Não, na verdade, eu acho que o meu pensamento ele não diverge de vocês, não. Eu acho que a gente está caminhando para as mesmas conclusões. Eu vou me despedir, porque aqui a gente é prestador de serviço, vou fazer outra reclamação agora, pública. Então, a gente não tem direito, quem já trabalhou aqui na Fafi sabe, né? A gente já está terceirizado, a gente emite nota fiscal para trabalhar, recebe em 60 dias, e a gente não tem esse tempo. Então, hoje eu consegui aqui com minha coordenação que eu ficasse aqui essa 1 horinha, mas eu preciso subir. Eu não tenho direito, não tenho como colocar substituto, ninguém, então eu tenho que subir para dar aula. Então é isso, tá, gente? Eu queria agradecer muito. A gente brinca, o Fernando e eu, né, o Dinho e eu, a gente brinca. Caímos nessa do Wilson de novo, mas é sempre uma boa queda. Né? Que bom que você caiu, bem-vinda. Obrigada por ter aceitado. Sim. Mas, na verdade, o Wilson é uma figura que mobiliza, né? Ele movimenta muita gente e é uma figura importante para dar esses empurrõezinhos à beira do abismo, né? Que é como a gente vive sempre. E aí eu estava aguardando uma última pergunta antes de você dar o tchau final. Sobre as suas autoras e dramaturgas. Elas sabem, vocês falam para ela que existe uma sociedade que defende os direitos delas de autora? Com certeza. Como a maioria, assim, tem muitas autoras iniciantes no teatro, né, que já tem esse conhecimento assim, de registro de obra, mas todo mundo tem muita dúvida sobre a questão dos seus próprios direitos, né, enquanto autoras. Então, eu sempre converso, passo alguns textos de leitura, falo sobre esse processo, né? A gente tem uma questão dentro do Elas Tramam, que é como os projetos e os livros são patrocinados, né, pelos editais, até hoje todos foram patrocinados pelos editais de incentivo à cultura aqui do Estado, pelo Fundo Cultura. Os e-books, eles são distribuição gratuita, então elas não têm direito sobre as vendas. Né? Mas no momento em que os textos delas estão sendo conhecidos, se alguém vier a montar em alguma época, em algum momento, elas precisam estar defendidas, protegidas. E eu estou falando isso até para me colocar à disposição, caso você ou alguma queira entrar em contato, se orientar, como fazer para associar, né? Porque é importante que ela se associe, registrem seus textos, arquivem na sociedade e, eventualmente, algum texto desse que foi distribuído gratuito e que alguém venha a fazer uma montagem, elas terem alguém com certeza. Uma instituição que possa estar defendendo, protegendo seus direitos, né? Mas isso é uma preocupação, vou ser bem sincera, é uma preocupação, Maria Rita, que está chegando para a gente agora, porque agora que a gente está tendo essa demanda das montagens, né? Até então ainda ficava... Assim, aqui na Fafi teve vários textos que foram montados, mas ainda dentro do âmbito de estudo, né? Então, a gente não esbarra nessa questão, né? Que dentro de exercícios dentro da própria instituição, mas elas recebem uma orientação mínima, mas eu acho que nenhuma está associada. Se eu não me engano, no máximo 1 ou 2 que já tem um trabalho anterior. Mas elas podem pedir orientação pelo e-mail. Tem o e-mail cadastro@esbate.com.br que a gente pode estar orientando. Muito simples, cadastro
Quando quiserem conversar com a gente, tá? Sobre direito autoral. Vamos marcar uma conversa, vamos marcar. A gente marca com o coletivo. Todo tipo de... Outra coisa, Nieve, uma sugestão, tem uma disciplina aí na grade da Fafi que vai tratar de projetos, de produção, tarará, ok? Você lembra disso? Não tem mais. Pois dentro disso aí cabia... Desde que a gente virou escola técnica oficialmente, né, diminuiu o nosso currículo para 2 anos. Então, a gente não tem mais essa disciplina. Pois é, porque dentro dessa disciplina caberia muito bem o item da SBAT, que é, né, do processo de produção. Sim, geralmente eu falo em literatura dramática, né? Em literatura dramática eu falo sobre direito autoral um pouco e eu falo sobre a SBAT. Mas vamos ver se a gente afina essa conversa também, não só para o coletivo, mas eu acho que aqui para a escola também, para a instituição, será um bom bate-papo também. Eu já propus ao Edson fazer uma live, né, com vocês aí. Sim, com certeza. Com certeza. Quando quiser, estamos aqui à disposição, né? Se precisar até ir até o Espírito Santo, a gente dá um jeito, alguém chegar até aí. Venha. Gente, então eu vou me despedir, Comer agradecer mais uma vez. Com aula. É o máximo, é o máximo. Obrigado a você, Nieve. Nieve, muito obrigado, viu? Muito obrigado por tudo, por sua dedicação, por sua contribuição. Puxa vida, foi o máximo. Obrigadíssimo. Manda um beijo. Obrigada a vocês pelo bate-papo. E quando beijo, gente. Falou. Só pedir. Tchau. E aí eu queria agora fazer uma outra pergunta para o Wilson, que você está à frente, né, Wilson, dessa reunião de coletivos. Maria, faltou o Fernando de responder a provocação do Alexandre ainda. Então, vamos lá, Fernando, responde. Olha, eu acho que a questão... Tem uma proposta que não é propriamente para um governo, para uma administração que vem, etc. Mas o que eu tenho pensado muito é o seguinte: a gente precisa, o que eu fico pensando é uma proposta para os próprios fazedores de teatro. Eu acho que a gente precisa de uma articulação maior, e não só o pessoal do teatro, mas as pessoas da cultura de maneira geral. E aí, até, Wilson, vamos marcar a reunião da federação. Porque o que eu vejo, sabe, Alexandre, é o seguinte: sem dúvida, parece que a gente está aí caminhando para um respiro, né, e se livrando de um grande peso nas costas da nação, ao que tudo indica. Torcemos para isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nada é garantia de nada. E qualquer confiança nesse sentido é uma confiança ingênua. A gente estava falando há pouco sobre os avanços que a gente teve, os pontos positivos que a gente teve nas gestões Gil e Juca, e de como isso foi desmontado antes mesmo do golpe de 2016 e a situação na qual a gente se encontra. Portanto, qualquer confiança nesse sentido é ingênua, é pueril, é inócua e é uma armadilha. A gente precisa, me parece, de uma articulação tal em que a gente possa oferecer resistência. Não é só oferecer resistência, né? Porque a ideia de resistência, me parece, estar parado, em que a gente garanta os nossos avanços, mesmo em determinadas condições adversas, sabe? E eu acho que talvez seja um grande problema a possibilidade de sairmos desse período tenebroso em que estamos e perdermos a possibilidade de articulação para uma luta constante, confiando que tudo ficará bem. Na verdade, nunca ficará tudo bem. A gente tem sempre essa possibilidade, sabe? Isso parece uma coisa terrível e pessimista, mas é uma constatação realista e, na verdade, talvez ela seja muito boa. Talvez seja muito bom e muito produtivo a gente pensar que esse Estado, que seria paradisíaco, bom, chegamos onde precisamos, ele não existe. Né? A gente não chegou onde precisa, a gente não chega onde precisa. Então, é isso que eu penso. Porque tem uma questão interna, como você está apontando, né? A gente precisa saber o que fazer, nós precisamos nos repensar. Eu acho que a Maria Rita apontou para isso, acho que todos convergimos nisso, né? Tive essa sensação, mais ou menos. Acho que a gente pensar
no que a gente tem feito. O Wilson falou, né, da gente visitar os clientes do teatro, né, que são as pessoas que vão receber, os clientes da cultura como um todo, não só do teatro. A gente poder repensar isso tudo, obviamente partindo, se possível, de onde já construímos, né, por que começar do zero outra vez? Eu gosto da sua provocação também, Fernando, de que a gente não deve se acomodar, óbvio, eu concordo tanto com você. Até por conta das circunstâncias que vão obrigar. E ele, né, esse candidato já sinaliza com esses acordões, né? E as coisas não serão tão disruptivas como a gente quer acreditar. Elas serão muito mais conformativas, né? Elas vão serão ajeitadas outra vez, considerando todos os interesses que sempre tiveram aí e que vão fazer o teatro ser né, ter verbas mal direcionadas e tudo. Os problemas não serão muito novos, né? Acho que você tem toda a razão. E, enfim, eu não tenho muito mais o que falar, não. Acho que a questão Então, deixa eu fazer a minha pergunta que tem a ver com tudo isso que a gente vem falando, né? Porque eu sei que o Wilson está à frente de uma organização, de um grupo, de um coletivo de reuniões de movimentos artísticos, de grupos artísticos, que é a Confenata, né, Wilson? E aí queria saber como é que isso está funcionando, se isso está funcionando, o que acontece ali na Confenata, se vocês têm conquistado alguma coisa, como é que está sendo? Porque a Confenata existiu durante muito tempo, depois deu uma sumida e agora está se movimentando novamente, não é assim? Sim, a Confenata, aí é bom até que eu retomo uma coisa que o Jim falou, da história dos grupos aqui. Quer dizer, no final dos anos 80, a gente tinha filiado à Federação de Teatro aqui mais de 90 grupos estáveis. Claro, 90 grupos, assim, para nós é muito. Assim, para o Rio Grande do Norte, não, lá tem 400 até hoje. Tem mais de 400. Mas, assim, para nós aqui era muito. E agora, no entanto, o que acontece? O movimento foi se esfacelando, assim como foi a Confenata, e o Brasil também. Hoje você não consegue reunir gente num condomínio, a não ser que eles vão botar uma caixa d'água nova e o pessoal está puto com o custo do próximo condomínio e, sabe, da próxima parcela e por questões pessoais, assim, mas não é esse de pensar o coletivo, né? De pensar. Então, o que acontece? Então, por que retomar a Confenata agora e como é que está sendo isso? Retomar a Confenata é o seguinte, porque, na verdade, uma coisa que a gente sacou também é que a Fenata, e depois que vira Confenata, ela surge no momento mais crítico do Brasil. E foi justamente no meio desse caos, dessa zona, que as pessoas tiveram a consciência da necessidade de se organizar. Então, eu acho que devagarinho essa consciência está chegando de novo. Porque parece que, assim, em 85, abriu a porteira e falou assim, agora não tem mais ditadura, está todo mundo livre. E as pessoas esqueceram que os inimigos são os mesmos, que o inimigo é o capitalista, que o inimigo é esse Estado capitalista, sabe? Que o inimigo é o mercado, que o inimigo é o banqueiro. Isso não mudou. Piorou porque agora eles fazem tudo legalmente, assim, sem precisar, e assim, legalmente que eu falo, sempre foi legalmente porque eles criaram as leis, mas assim, agora eles fazem muito mais tranquilo, porque eles não estão com a polícia na rua para mostrar que é uma repressão, parece que é tudo, que é voluntário, né? É igual agora, que quando surge essa ideia de Uber, né? Que doideira, se o cara achar que ele é empreendedor, um cara passando fome, com a bicicletinha para entregar um sanduíche, ele se acha, né, o seu próprio patrão, ele é livre, não é isso, né? Então tem toda essa realidade agora que a gente tem que pensar. Aí essa uberização acontece, inclusive, com esses editais, né? Tem gente que hoje, a gente sabe, né? O Dinho, por exemplo, e a Nieve, que estamos aqui agora, e outras pessoas, nós, se for aprovado um projeto no edital, faz. Se não for, faz também, porque nós não podemos parar. Nós continuamos. Entendeu? Agora não, vem por causa do edital. E tem cara aí que só vive de edital. E aí, para mim, eu vejo, parece que ele tem uma faixa assim: aluga-se corpo e voz. Né? Aí ele não tem um processo. Você chama um ator, muito ator hoje, se você chamar para trabalhar, ele vai falar assim: quanto você vai me pagar? Quantos dias eu vou ensaiar? Quanto não sei o quê? Aí depois, quando acaba, que você estreou, o cara quer ir embora, porque ele já ganhou uma grana. Ele não está envolvido com o projeto, ele não está envolvido com a questão, né, social. E então, isso que o Jim fala também é muito interessante, assim, que eu sou Vietcong, cara.
Assim, eu estou sempre pensando no pior. Wilson, só para ilustrar, Wilson, eu me lembro de uns colegas, um tempo atrás, que a gente tinha um patrocínio várias vezes, alguns colegas, para ensaiar a peça, aí ensaiava a peça, quando tinha o patrocínio, ensaiava a peça, até se estreou, o patrocínio acabava, o cara mudava e ensaiava outra. Ô, Alexandre, você mostrou aí uma eles capa... só estreava, entendeu? Como não tinha patrocínio, aí depois, quando veio o patrocínio para a manutenção, eles passaram a ficar na segunda peça também. E aí? Não, essa do envolvimento é tão importante. Só completar isso aqui, que é a questão do edital. O que acontece? O Nilson Rodrigues, que é lá de Brasília, ele era da Confenata também, meu amigo, e agora ele está mais voltado para o cinema e tal. E ele foi conselheiro da Ancine. E aí ele falou assim, ele perguntou para mim, Wilson, o que você acha de um ingresso do cinema custar R$10 mil? Eu falei, pô, você tá louco? Ele falou assim, mas é isso que acontece, cara. O cara pega 1 milhão, sabe? E aí ele tem que estrear para prestar conta, e foram 100 pessoas assistir. E prestou conta, tá certo, agora vamos para o próximo edital, entende? Então, assim, tem esse descompromisso, cara, que é a contrapartida, sacou? Com esse povo para quem a gente quer falar, entende? E aí surgem esses atravessadores, esses profissionais. E aí, quando eu falo de muita coisa que não mudou, e que eu falei do Vietcong, porque assim, pensar numa revolução, ela é permanente, não podemos arredar o pé. Porque, sabe, o que aconteceu, por exemplo, nesse governo passado, né, do Lula e da Dilma, por exemplo, foi assim, que a sociedade relaxou. O sindicato foi ter cargo comissionado e largou as bases, agora a direita tomaram os sindicatos, a direita tomou os sindicatos, sabe? E assim, a gente relaxou, parecia que estava com o governo, não está com o governo. A sociedade é capitalista, é um Estado a serviço do capital. E assim, o máximo que, se você pensar no percentual de representantes nossos lá, ou de mulheres, ou dos indígenas, dos negros, não tem, é insignificante. Entendeu? Então, os que são aceitos lá são os porque estão a serviço desse branco e desse projeto. Então, eu acho que assim, é essa questão desse permanente e pensar sempre que essa história dessa construção não é só para os artistas, não, é para a cultura no geral e com aquelas pessoas que estão com a gente, que nos dão a obra, a matéria-prima, né, para construir isso aí, que são as próprias contradições e sua realidade. Mas você não me falou se esse coletivo está funcionando, reunir esses grupos. Ele está funcionando, sim. Ele está funcionando, assim, um pouco. Ele deu uma travada, por quê? A gente começou mais com gás, assim, pelo desespero. Aí apareceram esses editais aí, do Aldir Blanc e tal. Todo mundo foi louco, né? Tentar fazer os seus projetos e tal. E ficou muito nisso ainda. Mas a gente já está com 17 estados e organizando, já estamos criando a diretoria, entende? Para dar o pontapé inicial. Bom. E daí fazer um grande encontro para pensar nesse plano nacional. Ainda está na fase de reestruturação, então. Sempre lembrando que pode contar com a gente quer participar, a SBAT, sejamos nós ou sejamos outros artistas que estiverem aqui, com certeza é um ponto de parceria. Sim, eu tenho conversado com eles, falado o seguinte, gente, quando qualquer um de nós for fazer um festival, convida a SBAT, dá uma mesa para a SBAT falar. Sacou? Para participar, não só para essa questão de direitos autorais, mas enquanto movimento, enquanto estrutura. Claro, e a questão do teatro, porque, olha, a história do Brasil pode ser contada a partir do teatro, sabe? Claro. Que é a leitura que nós fizemos, né, do teatro, que a arte fez, né? Eu fiz o prefácio de um livro agora, que vai ser publicado no Chile, que o cara reuniu, ele pegou todas as pessoas mundialmente desconhecidas da América Latina e importantes, assim, que passaram por ditaduras, os dramaturgos e diretores de teatro, entendeu? Então está contando uma história dessas pessoas que ninguém ficou sabendo, que a mídia não colocou, justamente porque são pessoas que estão contra o sistema, e pessoas que vêm das comunidades indígenas, quilombolas, assim, na América Latina inteira. Então, eu acho assim, que é uma proposta, até depois de pensar, talvez um edital que a SBAT possa fazer, para, sabe, criar buscar essas histórias desses ilustres desconhecidos que estão por aí, sacou? E que tem uma contribuição na linguagem, na postura política e tal, e a memória, a história, que a gente está contando a história, né, através do teatro. Fundamental esse levantamento. Gente, eu preciso terminar, tá? Eu só entrei hoje para fazer esse papel aqui no final. Dizer, tá na hora da gente. Deixa eu explicar o livro que eu mostrei aqui. Na hora que o Wilson estava falando dos atores uberizados, né, dos que se sentem empresários, eu lembrei desse livro do Ricardo Antunes, que é um professor da Unicamp,
que ele talvez seja das maiores autoridades em exploração do assalariado, do trabalhador no Brasil. Ele é uma fera. E ele fez um livro sobre o capitalismo pandêmico, né? E eu estou começando a ler, chegou esses dias. E ele é super estimulante, porque ele faz a gente pensar nessas relações. E eu confesso que eu também tenho pensado muito nisso, né? Eu acho que todo mundo aqui que tem um pouco de sentido crítico nessa existência. E eu acho que o envolvimento, né? Um colega agora acabou de comentar, dizendo que concordava com o Wilson, dizendo que as pessoas estão fazendo sem paixão, porque elas estão vivendo, né, sempre a ansiedade de ter o pão do dia seguinte, né? E isso gera um descompromisso, de algum modo. A gente não estava habituado com isso, as pessoas se envolviam mais. E como é que você faz? Né? Porque, na verdade, o sistema de prêmios, o sistema capitalista de, né, esse sistema meritocrático, ele deveria ser uma forma de você aumentar esse compromisso, não de diminuir. No entanto, ele tem sido ele sempre diminui, né? E as desigualdades aumentam, a concentração está sempre lá com os banqueiros e com os empresários, e as pessoas estão cada vez com menos disponibilidade, precisando de mais apoio. E qual é a causa? Né? Será uma questão de escolha do sistema? Será uma questão de intensidade ou de desregulação, de falta de... O que é? Né? Essa resposta é a resposta de 100 milhões de dólares. Quem descobrir salva o mundo e fica rico. Porque acho que ninguém tem. A gente tem que continuar discutindo e tem que continuar fazendo as provocações e pensando. Né? Acho que o nosso papel nessa sociedade, de algum modo, é continuar provocando, assim, é continuar instigando, botando o dedo na cara e levantando os assuntos. Eu me sinto muito bem de estar com essa turma do Esbate aqui, fazendo um pouco esse papel de continuar com essa provocação, de pensar na sobrevivência dos dramaturgos, na sobrevivência do teatro, porque eu acho que o teatro é uma forma de reflexão da sociedade, né? O teatro, toda a arte, né? A arte em geral. E se a gente mantém isso vivo, com as pessoas bem alimentadas e estimuladas, a gente está fazendo algum bem, eu acho. Se a gente continuar empurrando para frente um pouquinho. Agora, é claro, eu quero também que tudo aconteça da melhor forma, e esses mecanismos, assim, quando a gente entrega demais para essa condescendência, né, aos interesses capitalistas, a gente sempre se dá mal, né? Não tem, acho que nunca foi diferente, não lembro, né? Eu tenho 57 anos, eu nunca, quase 57, faço em julho, mas eu nunca vi ser diferente, né? Toda vez que entra esse cara no meio dizendo assim, não, eu tenho que proteger o meu lucro, a gente se dá mal, né? A gente está sempre se dando mal. Então, assim, eu acho que a gente precisa talvez repensar limites, né? Mas a gente vai fazer isso através do teatro. Vai fazer isso através de mais textos, de mais debate, de mais crítica. Eu concordo, Bessa, com isso, com essa coisa do online, de tudo ter que ser online. E é meio, eu acho que é meio criminosa essa coisa de concentrar tudo no online, fazer editais só online, com essa desigualdade no acesso à informática que a gente tem. Né? Tanta gente que não tem acesso, que não consegue assistir essa live. Talvez veja, se tiver muito interesse, na casa de um parente, tempos depois, porque não tem como acessar, porque tem uma banda pequena, porque está duro para pagar. Assim, a gente está vivendo mas assim, eu acho que não é só uma questão do atual maluco no poder, não, mas é uma questão sistêmica mesmo, o mundo todo está meio assim, né? E eu acho que a gente tem que continuar com o teatro. Eu acho que é... Agora, olha que coisa louca. Agora, por exemplo, está aberto o edital da Renova. Mas, porra, eu não vou entrar no edital desse, cara. A Renova está pagando propina. O edital dela é de propina, porque ela matou um monte de gente, matou o Rio do Vale, que está criando sabe, uma coisa. Imagina eu ter um espetáculo meu no cartaz, ter sabe, o apoio da Renova. Isso é terrível, assim, eu tenho que arrumar outras formas de fazer, mas eu não vou aceitar isso. Entende? Mas o Shell fez isso tanto tempo, né? Eu acho assim, isso é o marketing cultural, é a melhor forma de você mudar a percepção do público. A Shell começou com marketing cultural porque era uma poluidora horrorosa, que tinha vazamentos, que matava, que assassinava o meio ambiente. E aí ela começou com marketing cultural para mudar a imagem. Petrobras fez a mesma coisa. Né? Assim, e a gente, ao mesmo tempo, não se sentia... A gente não assim, as contradições são loucas, né? Assim, somos todos... Assim, aí que tá, eu acho que a gente tem que, de algum modo, entender que tem uma questão humana nisso tudo, e essa questão também
dessa questão faz parte dessas contradições. E a gente tem que exatamente usar esses espaços para jogar a merda no ventilador, desculpe o termo, mas acho que é esse, né? A gente precisa fazer isso. Né? Muito bem, então, como nos despedimos, cada um diz um tchau. Eu me sinto ter ficado ansioso. Eu acho que obrigado, Fernando e Wilson. Eu fico, né? Quando a gente fica assim é porque é bom, né? Porque a gente pensou, né? Vamos continuar conversando mais. Essa roda de conversas vai rolar ainda com gente de vários estados. Vamos voltar a falar com o Espírito Santo. Vamos fazer. Quem sabe a gente vai lá fazer de lá para cá. E vamos em frente, e a gente tem muita coisa para conversar mesmo, e lugares onde chegar, para que isso não fique sendo... para que a gente saia do lugar, né? Para que a gente avance nas nossas conquistas e que precisamos avançar. Hoje eu quero despedir fazendo um convite, ao mesmo tempo contando que botei esses brincos especialmente para contar essa história que esse final de semana eu tive em Campinas, num brincadaço. Porque dia 28 foi o Dia Mundial do Brincar. E aí, a partir do pessoal da Univida e do Centro Cultural Aquarela, que são parceiros da Confenata, e eu os conheci através do Facebook, do WhatsApp da Confenata, e eles agora vão começar uma pós, que é a Matriz do Brincar, e que está com inscrições abertas. Então, antes de despedir, eu quero fazer esse convite. Esses brincos foram de lá, os índios Cariri Tapachó, esqueci o nome, Cariri Chocó, índio Cariri Chocó, estavam lá também brincando conosco, e aí eu peguei esses brincos, e mês que vem começa a pós-matriz do Brincar, as inscrições estão abertas, eu deixei até aqui para não me esquecer e botar no YouTube da nossa live, o unividaeducacão.com.br, onde as pessoas podem se inscrever para a pós-matriz do Brincar. E aí tem pessoas do Brasil inteiro indo para Campinas fazer esse curso, que ele vai ser híbrido, né? Então, eu, por exemplo, uma vez por mês vou estar indo a Campinas para poder participar das aulas presenciais. E aí, acho que, assim como eu estou saindo do Rio de Janeiro para ir lá em Campinas fazer essa aula, muita gente pode se interessar em fazer também. Então, fica aí o convite. E agradecer a nossos amigos capixabas. Obrigado, Fernando. Obrigado, Wilson, por aceitar o convite, por estar aqui conosco. E vamos continuar. A conversa continua. Olha, quero agradecer também o Wilson, o Fernando e a Núvia, que foram assim, que abrilhantaram essa live. A gente, de fato, nossa, como é instigante, né? A gente conversar com colegas, com parceiros de outros lugares nossa, tão afinados com os nossos sentimentos. Eu acho que quanto mais a gente faz isso, mais a gente se sente integrado, mais a gente se sente forte, eu acho. E eu quero agradecer aos colegas Gil Rai e Maria Rita também, e o Fábio, que está aí coordenando por trás das câmeras, que está ajudando tanta gente, que ajuda tanto. Fábio e equipe, né? Porque ele tem uma equipe junto com ele por trás. É verdade, Fábio e equipe. E a todo mundo da SBAT, a Solange, que está aqui assistindo, que acabou de mandar uns aplausos aí, a gente, nossa, ver essa gente tão empenhada. Eu queria estar mais empenhado, mas não consigo mais do que eu tenho meus limites, todo mundo tem os seus, né? Mas eu quero agradecer a todo mundo, tá? Fernando, Wilson, passa a palavra. Você falou do Solange, falar do José Carlos Simões também, que está sempre nos acompanhando, que é um parceiro muito querido. Perdão, eu esqueci, eu não atentei. Mas então eu me despeço também, tá bom, gente? Muito obrigado. Passo a palavra para vocês, Fernando e Wilson e Gil, né? Que Gil acho que não se despediu, ou já se despediu, não sei. Bom, gente, obrigado. Eu quero agradecer o convite e agradecer a experiência. Eu agradeço a SBAT, agradeço ao Wilson, que foi por intermédio dele que o convite chegou a mim. Como diz a Neve, é sempre o Wilson que está colocando a gente nessas situações. E obrigado por isso também. Obrigado a SBAT. Eu acho que nisso que a gente conversava sobre essa necessidade permanente de uma articulação, de uma mobilização, né, para que a gente corra atrás do que a gente precisa, a SBAT pode, sem dúvida, ter um papel fundamental, porque pode ter esse papel de integração. Então, é muito importante estar aqui. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo papo, pela conversa,
e até a próxima. Eu agradeço também tanto o Dinho e a Nieve também por terem aceitado e foram convidados justamente pela consideração e saber do potencial e do quanto eles podem contribuir e se juntar, né? E é isso, eu penso assim, SBAT, Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Agora, o que eu acho interessante de pensar da sociedade brasileira, não como uma mera entidade, a sociedade brasileira, né? É a sociedade brasileira, sacou? Pensando no teatro, sabe? E eu acho que esses encontros nossos, assim, isso tira um pouco a nossa solidão, porque às vezes a gente acha que está sozinho, nós não estamos sozinhos, a gente tem que encontrar esses pares e se juntar, porque a gente é forte, a gente só precisa se organizar e levar adiante. Obrigado, Gil, obrigado, Alexandre, Fábio, Maria Rita. Obrigado, Will. Obrigadão aí, boa noite. E sigamos. A luta continua. Que bom que você conseguiu entrar, Gil. Valeu. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Gente. Boa noite.